Gente, nessa manhã eu vou ser um pouco mais breve do que domingo passado, porque essas transmissões assim, depois como a gente está lançando para o Facebook, para o YouTube, nada que seja muito longo, né? Uma coisa que Deus tem colocado no meu coração é um texto de Mateus, no capítulo 21, que eu queria compartilhar com vocês hoje, quando fala de Jesus entrar no templo. Mateus capítulo 21, verso 12. Diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Uma coisa que eu queria falar hoje é como Jesus ele chega em Jerusalém e ele é aclamado por todos, é recebido com hosanas, com aleluias. E nós sabemos que esse mesmo povo que recebe Jesus com aclamações e com louvor, depois é o mesmo povo, muitos deles que crucificam, né, que pedem a crucificação de Jesus. Mas Jesus, ele, ao chegar em Jerusalém, ele vai ao templo. Ele estava durante todo esse tempo evangelizando em Israel, todo Israel, e ele chega a Jerusalém, ele disse que era necessário ir a Jerusalém, ele chega em Jerusalém e quando ele entra no templo, ele encontra o templo tinha perdido completamente sua função. Havia muitos mercadores, muitos comerciantes comprando, vendendo, e a Bíblia nos diz que Jesus chega e ele derruba as mesas dos cambistas, as cadeiras, dos que vendiam pombas, dos que vendiam animais, dos que vendiam outros artigos. Ou seja, a exploração da religiosidade. Isso é uma coisa que, infelizmente, acontece até hoje, né? A exploração da religiosidade, e isso em muitas religiões acontece isso, que é explorar e procurar vender em cima de um fenômeno, enfim, em cima de um fato, em cima, às vezes, de um acontecimento ou de uma pessoa, ou até mesmo do próprio Jesus, ou, no caso, Deus. Né? As pessoas, às vezes, usam o nome do próprio Deus para comercializar a fé. E a fé, muitas vezes, ela se torna negócio, ela se torna um comércio. E Jesus, então, ele chega aqui em Jerusalém e derruba as mesas dos cambistas, derruba as cadeiras, ele vira tudo. E eu fiquei a pensar e a meditar sobre esse texto, porque a situação que nós estamos hoje no mundo é um virar de mesas completo de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Deus é o Deus, Jesus é o Deus que vira as mesas das nossas vidas. E no caso, ele vira as mesas completamente do mundo inteiro. Jesus virou as mesas, Deus virou as mesas. Ah, mas o vírus foi mandado por Deus, não é isso que eu estou falando. Não estou falando nada disso. O que só estou dizendo é que Deus permitiu essa situação para virar completamente as mesas do mundo. E virar com qual propósito? Porque quando Jesus ele vira as mesas, vira as cadeiras do templo, Jesus está dizendo que eles precisavam voltar à origem. E qual era a origem? Jesus diz, olha, a minha casa é uma casa de oração, mas vocês transformaram ela num covil de ladrões, simplesmente num negócio. O meu templo, o templo que é onde para ser adorado, eu devo ser adorado, onde se devem fazer as orações, perdeu o sentido. Então, Jesus chama todos aqueles a quem ele vira as mesas e as cadeiras, aos religiosos que tomavam conta do templo e ao povo em geral. Jesus diz, nós precisamos voltar ao sentido original de que para que serve o templo, que é para ser uma casa de oração. Em síntese, ao Deus virar as mesas completas do mundo, Deus está levando cada pessoa, e todos nós em geral, e nós sabemos que quase metade do mundo já está em quarentena, é que nós precisamos voltar para o que é mais importante. O que é mais importante?
Então, por exemplo, eu fiquei meditando esses dias. Será que nós estamos aproveitando esse tempo e procurando fazer jejum, né? Procurando se abster de algumas coisas que nas nossas vidas não são tão importantes nesse momento? Então, por exemplo, você já testou ficar um dia inteiro sem internet, sem televisão, fazer um jejum disso? Você já procurou se abster de uma situação em que você possa passar o dia literalmente adorando Deus, glorificando o seu nome e buscando mais intimidade com Deus? Será que esse tempo que Deus vira completamente as nossas mesas, será que não é o tempo da gente se chegar diante dele e buscá-lo com mais profundidade? Eu creio que o principal propósito também de Deus nesse momento é a gente reavaliar a vida. Eu sei que você já deve ter lido, tem muita gente escrevendo artigos, tem pessoas falando e dizendo várias coisas, e muitos até dizem, olha, quem sabe a humanidade nunca mais será a mesma depois desse acontecimento do coronavírus. E uma coisa que eu tenho pensado sobre isso é que nós precisamos fazer completamente uma revisão de vida. Nós precisamos fazer nesse momento completamente uma avaliação das nossas vidas. O que é que nós nesse momento precisamos priorizar? Então, quando Jesus diz, minha casa é casa de oração, ele diz claramente o principal propósito do templo, da casa de Deus é a oração. E nós somos o templo. Eu acho que nesse momento, por exemplo, que todos os templos estão fechados, todas as igrejas estão fechadas. Eu acho que mais do que nunca, quando Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo, isso é o que está valendo hoje. Eu acho que nesse momento em que nós estamos de quarentena, nós estamos descobrindo que ser cristão, de que viver a vida com Deus, não importa o lugar. Não é um templo que faz a diferença na vida da gente. Não é o templo, não é o lugar. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, nós temos sido uma casa de oração ou nós temos vivido como esses comerciantes viviam? Estavam no templo, mas, na verdade, o que acontecia é que eles não buscavam a Deus como deveria buscar. Eles estavam no templo, mas eles não oravam. E isso é interessante. Muitas pessoas estavam no templo, mas não viviam uma vida para oração. Então, Deus nos chama a refletir nesses dias, gente, o que é que eu preciso fazer nesses dias que eu estou completamente livre. Eu sei que alguns estão trabalhando em casa, né? Eu sei que alguns continuam com algumas atividades, mas nesse momento, nós temos buscado Deus com mais profundidade. Eu acho que o grande desafio nosso, gente, é não deixar que esse tempo seja vivido apenas como a música lá do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é esse o propósito da vida. Não é deixar a vida nos levar, ainda mais agora que a gente tem muito tempo. Mas, apesar de todas as coisas que nós temos ainda, né? E quantos vídeos nós já recebemos, né? De maridos e mulheres que dizem que agora estão mais trabalhando muito mais dentro de casa do que antes se estivessem fora. E muitas brincadeiras estão sendo feitas nesse aspecto. Nós temos, claro, muita coisa para a gente fazer, às vezes, porque cada um vai tentando, às vezes, se interter com alguma coisa, mas também é uma coisa que nós precisamos olhar, que é muito importante para nós. O que é que realmente está a nos marcar e virar a mesa das nossas vidas? Em que é que nós precisamos mudar nessa virada das nossas mesas, das nossas vidas? Jesus vem e vira a mesa da vida da gente. E ele vira com um propósito, buscando arrependimento. Ele queria arrependimento dos mercadores. E a Bíblia nos diz logo depois, nesse mesmo texto, no verso 23, que Jesus ele depois volta ao templo. E ele volta ao templo para pregar novamente. Ele nesse dia expulsa, depois sai e faz mais algumas coisas, e no outro dia ele volta ao templo. Ele entra no templo novamente. E aqui não diz que os cambistas tinham voltado. Ele chega no templo e começa a pregar. E ele só prega porque não tem mais comércio.
Ele só prega porque não tem mais atividades comerciais aqui no templo. Então, isso é muito importante. É a gente perceber por que é que Deus vira as mesas da gente. Por que é que Deus vira as mesas da gente? Ele vira as mesas com um propósito, gente. É que a gente volte para Ele. E eu queria, então, incentivar a cada um a poder fazer um pouco isso. Tire um dia, pelo menos na semana, em que você se afasta de tudo. Não ouve, não vai ver televisão, não vai acessar Zap, nada, nenhuma rede social, nem Instagram, nem nada, nem Facebook. E ficar um dia de jejum completo. Isso também é um jejum. E também, literalmente, você pode fazer um jejum de comida também. Né? Porque a gente estando em casa, a tentação é comer o tempo inteiro. Né? Então, como nós podemos, gente, nesse momento, permitir que Deus vire completamente as mesas da vida da gente e nos leve a outra prioridade? Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria está ali, a Bíblia nos diz que ela está atarefada, fazendo muitas coisas, Jesus está com os apóstolos, chega um monte de gente, ela é aquela pessoa que quer servir, ela adora servir, e ela quer fazer a comida para as pessoas. Mas Maria, ela fica lá sentadinha, quieta, ouvindo Jesus. E aí vem Marta e reclama, mas Senhor, pede a Maria para vir me ajudar na cozinha, porque ela não está fazendo nada. Pede a ela para me ajudar. E aí Jesus diz, olha, Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Ou seja, Jesus diz claramente para Marta de que aquele momento era o tempo de se assentar, de parar e de estar ouvindo a sua palavra. Eu creio que nesse momento que Deus vira as mesas das nossas vidas, a gente precisa parar, gente. E não podemos mais continuar vivendo do modo que a gente sempre viveu. E é essa reflexão que eu queria fazer nessa manhã. Deus virou as nossas mesas com um propósito. E o propósito, acima de tudo, é voltar-se para Ele, para ter intimidade com Ele. Então, eu queria que você aproveitasse esse tempo, que você está em casa, que você está tendo muito mais tempo, de você voltar-se mais e mais para Deus. De você voltar-se para orar mais. Então, eu queria fazer algumas sugestões. Por exemplo, se você ouve um noticiário ou lê alguma coisa, começa a fazer, por exemplo, uma lista de oração, de intercessão. Porque uma parte do seu tempo pode ser para interceder. Interceder pelas pessoas que estão nos hospitais, interceder pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos funcionários dos hospitais, interceder pelas forças de segurança, interceder pelos governos para Deus dar discernimento, sabedoria nesse momento, interceder para os líderes mundiais que estão meio perdidos. Porque não é só a questão da saúde, nós sabemos, hoje a segunda grande onda, a segunda grande crise é realmente a crise também econômica. E Deus está a virar completamente, ou seja, a segurança que muitos tinham nos seus bens, na sua capacidade financeira, muita gente está tendo a vida econômica, financeira totalmente revirada também nesse momento. E nós precisamos orar porque tem muita gente desesperada. Eu ouvi um áudio de um pastor amigo meu que está há muitos anos em Madrid, e ele disse o seguinte, que na Espanha e na Itália já está havendo muitos suicídios. Muitos suicídios. Porque de pessoas desesperadas, porque perderam tudo, não têm mais nada. Então nós precisamos orar. Porque também esse período de quarentena é um período que muita gente começa a entrar em depressão. E nós já temos recebido, né, até no nosso grupo, alguns textos sobre isso, de pessoas que começam a entrar em depressão. Alguém colocou até um texto esses dias sobre alguém, acho que da Marinha, não sei, que realmente fala sobre essa necessidade que nós temos de nos vigiar, principalmente depois de 15 dias de isolamento. Então, nós precisamos, gente, realmente ter muita graça de Deus nesse momento. Então, eu queria deixar para nós essa palavra hoje.
nós, nessa virada de mesa que Deus fez sobre as nossas vidas, nós precisamos voltar para a oração e para a intimidade com Deus. E nós precisamos rever as prioridades das nossas vidas. Jesus derruba tudo, Jesus vira todas as mesas e cadeiras, porque ele diz: a casa de oração perdeu o seu principal objetivo. Ela virou tudo, casa de comércio, casa de negócios, menos casa de oração. Ou seja, Jesus diz: é possível se ter um templo, é possível se ter uma vida religiosa, mas na verdade não se buscar a Deus mais, porque se perdeu o sentido da coisa. Então nós precisamos, gente, pela graça de Deus, nesse momento, permitir que Deus possa revirar as nossas vidas e a gente voltasse para Ele com profundidade. Eu vejo muito esse tempo agora, um tempo de a gente talvez ter uma intimidade com Deus como a gente nunca teve. Um tempo de termos um momento de vida de oração, de intercessão, como nunca tivemos. De voltarmos inteiramente para Deus, para buscarmos a Ele e termos a paz e a tranquilidade que só Ele pode dar. Nós sabemos que são momentos difíceis. Eu não estou dizendo que é fácil, não. Eu sei que esse é um dos momentos mais difíceis da humanidade, porque a crise, ela é em todos os sentidos. Econômica, financeira, sanitária, etc. Mas nós precisamos muito, especialmente, da graça de Deus. Então, que a gente possa, eu creio que alguns de vocês já têm feito isso, realmente nos voltarmos mais para Deus. E hoje eu queria propor o seguinte até, eu queria que a gente pudesse estar quarta ou quinta-feira à noite, de novo para ouvir uma palavrinha e a gente poder nos reunir novamente. Quem sabe de ter a partir de quarta ou quinta-feira, depois vocês podem, todos nós estamos em casa praticamente, né? Mas a gente poder ouvir um pouco mais, e não apenas no domingo. Então, Deus colocou no meu coração de poder também no meio de semana a gente ter mais uma reunião em que a gente possa, apenas 40 minutos, em que nós possamos orar juntos. E eu pensei mais no sentido de nós orarmos juntos, entendeu? De termos uma reunião de oração online, onde a gente vai orar, onde nós vamos interceder pelas pessoas. Tá? Então, eu queria deixar essa sugestão para todos nós nesse momento. Que Deus possa abençoar-nos, gente. E que nessa virada de mesa de Deus sobre nossas vidas, a gente possa refletir e voltar-se para o que Deus mais quer para nós, que é a vida de oração. Que Deus possa nos abençoar grandemente durante essa semana. Eu quero orar nesse momento, orar por todos vocês e pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por estarmos mais uma vez juntos, como comunidade Reviver, e com todos aqueles que também nos visitam nessa manhã, que tu possas nos abençoar e nos levar a, nesse tempo em que tu viraste as mesas das nossas vidas completamente, em que nada é mais como antes, que tu possas nos ajudar a voltarmos para essa vida de oração, de intimidade com o Deus Trino. Pai, nós queremos que tu nos ajudes a tirar aquilo que não é necessário na vida da gente, a não gastar tanto tempo com aquilo que a gente gasta muito tempo, Senhor. Nos ajuda a termos jejuns de rede social, a termos jejuns mesmo de alimento, a gente poder se dedicar, pelo menos tirar um dia da semana, para a gente poder se voltar mais para ti e saber de que esse é um tempo novo. Esse é um tempo completamente novo, Senhor. E que as nossas vidas possam ter mudanças significativas. Que a gente não possa sair, Senhor, dessa situação em que tu viraste as mesas, que a gente não possa sair da mesma forma. Que possamos sair dessa situação e, na verdade, continuar a viver a vida de uma forma diferente, com muito mais intimidade contigo, voltados para aquilo que é verdadeiramente o que é necessário para nós, que é vivermos essa vida de oração,
essa vida onde a gente busca a Ti de todo o coração. Muito obrigado pela vida de cada um, Pai, que está aqui, em nome de Jesus. Amém.